Boa noite e bem-vindo a mais um Tostões e Milhões. Não vamos perder tempo porque eu tenho a certeza que você aí em casa o que quer é saber respostas acerca do próximo ano económico. E para isso, quem melhor do que o próprio Ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo, que temos aqui connosco, para uma entrevista que espero, seja interessante durante a meia hora de que dispomos. Sr. Ministro, muito obrigado por estar aqui connosco. Vamos ao que nos interessa a todos os portugueses. Perspectivas para a economia no próximo ano. Apresenta dois cenários. Se bem entendi, pode haver um cenário melhor, uma perspectiva de crescimento até 2%, se a economia na CE arrancar no primeiro semestre. Se arrancar só no segundo semestre, o crescimento será menor e poderemos contar só em 95% com a recuperação. Fiz uma boa leitura deste aspecto. Boa noite, tenho muito gosto em estar aqui e, de facto, parece-me importantíssimo que os portugueses conheçam este documento, o orçamento, que é, no fundo, um contrato de colaboração mútua com os contribuintes. Essa colaboração vai depender do enquadramento económico. Se pensar numa empresa, ela não pode tomar decisões sem conhecer o enquadramento. Um país, salvas as devidas adaptações, é como também uma empresa, desde que esteja aberta ao exterior. É o caso de Portugal, que pela primeira vez, em 1993, está completamente aberto ao exterior. Não só em termos de comércio, em termos de turismo, em termos de investimento, que já estava, mas também em termos financeiros. Exatamente. Portanto, é importantíssimo saber o que se passa lá fora. E, como disse muito bem, se houver uma recuperação mais forte lá fora, nós podemos crescer mais. Se não houver, cresceremos menos. Em todo caso, há qualquer coisa que nós podemos fazer. Há qualquer coisa que nós podemos fazer e que ajuda muito, e que é a concertação social. Se nós conseguirmos moderação salarial e financeira, crescemos mais. Pronto, já percebi que é essa a sua mensagem central hoje, não era de esperar outra coisa. Nós vamos falar da concertação social. Aliás, queria lhe dizer que nós temos aqui uma boa dúzia de pacotes de questões que vamos ver se conseguimos encaixar nesta maior e com certeza que essa é uma das nossas principais preocupações. Agora, o senhor chama este orçamento um orçamento de investimento e recuperação. Mas a economia não vai recuperar por aí além. Digamos que é um ano de transição. A recuperação, no fundo, dá-se em 95. Se calhar a recuperação é nos impostos, ou não? A recuperação prepara-se. Será a primeira vez que Portugal consegue recuperar durante uma crise internacional. Nunca aconteceu. Até agora, sempre que há uma crise internacional, o rendimento real das famílias portuguesas decresce, e decresce mais do que na média comunitária. Pela primeira vez, nós talvez consigamos, lá vem outra vez a concertação social, claro. Talvez consigamos fazer melhor do que a média comunitária. Talvez consigamos convergir quando antes sempre divergimos. A recuperação prepara-se. Olha o que aconteceu há 10 anos, durante a última recessão, em 1983. Quando toda a Europa estava a recuperar, estávamos as nossas empresas a sofrer um choque brutal, que foi o programa de ajustamento com o FMI. Não se preparou a recuperação. Agora estamos a preparar a recuperação. Nós entramos na crise quando todos estavam a recuperar, porque nós recuperámos quando todos estavam em crise, que foi 80, 81. Recuperação. É uma falsa, não era uma verdadeira recuperação. E o senhor em Espinho disse que este esforço de 83 e 84 acabava por ser, tinha hoje que reconhecer-se, um esforço patriótico. É essencial que as empresas portuguesas aproveitem a recuperação. O Governo não se poupou a medidas no sentido dessas empresas poderem arrancar para novos mercados até, visto que os mercados europeus estão deprimidos, no sentido de terem posições mais fortes quando se verificar a recuperação. É a grande aposta. É a grande aposta. Vamos então ao slogan investimento e recuperação. Tínhamos falado da questão de eventualmente isto passar por uma recuperação das receitas do Orçamento do Estado e assinalou-se uma quebra muito significativa em 93. O que se pode constatar para 94 é que o Governo, uma das grandes medidas é o desagravamento dos escalões do IRS, ou enfim, a sua atualização em 8%, o que dará algum benefício aos contribuintes. De qualquer maneira, o Governo parece dar
esse desagravamento e, por contrapartida, reduz significativamente algumas deduções e benefícios fiscais, quer das empresas, quer dos particulares. E parecem ser particularmente penalizados os aforradores portugueses e os produtos financeiros. Como se nota, as contas poupança habitação, a isenção de juros desaparece, as contas poupança imigrante, a taxa liberatória passa de 7,5 para 12,5 e nos planos de poupança reforma, em vez de 500 contos que seria dedutível à matéria fiscal, passa a ser apenas 250 contos. Concorda que, enfim, o que se dá com uma mão pode estar a ser tirada com a outra? De maneira nenhuma, quando muito poderia dizer-se que o que se dá com uma mão se tira com um dedo e se dá a muitos e limita-se para poucos. É muito importante compreender, primeiro, que investimento e recuperação não é um slogan. Estamos, de facto, aqui a tentar dar indicações aos agentes económicos, indicações que são da maior importância, porque vivemos tempos muito incertos e muito inseguros na Europa, como acabei de dizer, e Portugal, como qualquer empresa, precisa de saber o que se passa lá fora. Tem que compreender também que é essencial que o sistema fiscal tenha uma base tão ampla quanto possível. Ora, isso implica uma filosofia quanto aos benefícios fiscais que é essencial na reforma fiscal que se verificou em 1989. Uma base ampla, taxas moderadas, benefícios temporários e excepcionais. Nunca se pode fugir disto. Mas e se se fugir disto, deixe-me só terminar, se se fugir disto, Cada um terá que pagar mais. teremos taxas mais altas a prazo, é inevitável. Porque se a base fiscal não for muito ampla, nós vamos ter um sistema mais ineficiente e mais injusto. Então o que é que se fez? Desagravou-se o imposto mais geral para todos os portugueses. A motivação foi a concertação social, mas manteve-se. Manteve-se esse benefício. Esse benefício vale 1% do rendimento real líquido das pessoas para 1994. Para toda em a contrapartida, gente, ou em média? o rendimento real, para todos, em média, em para o média. salário médio. Dou-lhe este exemplo. Para o salário médio. É um critério perfeitamente claro que foi explicado no relatório. Mas os benefícios estão a ser, não é reduzidos, estão a ser travados, estão a ser moralizados para categorias específicas. Porquê? Porque se nós não reduzíssemos alguns benefícios que já se verificaram e que foram muito bem aproveitados e bem pelos contribuintes, e bem. Mas nós, é bom. se não fizéssemos A poupança habitação é boa ou não é? Estreitaríamos a poupança reforma é boa. Porquê é que agrava fiscalmente? São produtos que podem ser Os mortos com benefícios estas medidas. São ou não? novos produtos que captam o aforro ou não é? Os benefícios são sempre bons para quem os recebe, mas são maus para todos os outros que os não recebem. Nós preferimos uma base ampla e não fazer exceções. Claro que as fazemos temporariamente, excepcionalmente. Portanto, quando vem um benefício, toda a gente gosta. A partir do momento em que esse benefício não é aumentado, e é mesmo, em alguns casos, reduzido ou moralizado, isto é impopular. Eu reconheço que é impopular, mas não podemos esquecer que é uma contrapartida muito pequena de um benefício para todos. Este é que é o ponto essencial da filosofia do orçamento. Um benefício para todos. Falou do alargamento da base de incidência, Nicolau, desculpa, é só para este ponto, visto que o Sr. Ministro referiu. Falou no alargamento da base de incidência dos impostos. Como é que explica um erro de cálculo do IVA de 100 milhões de contos, quando esperavam um maior alargamento do efeito, que afinal se reduziu, e temos uma quebra de 200 milhões de contos no IVA este ano? É exatamente por isso que é importantíssimo que a base seja ampla, porque alargar a base é muito difícil. Os cálculos e as explicações estão dadas e basicamente é o seguinte: esses 200 milhões de contos derivam, por um lado, de se ter presumido que o alargamento da base se faria, eu diria, tão rapidamente quanto se fez o desagravamento. Lembram-se, naquela altura toda a gente falava do agravamento do IVA. É falso, De 0 não para teve 5%. lugar. Não teve Do lugar. escalão de 0 para 5, não é? Enquanto ao mesmo tempo havia um desagravamento de 17 para 16. Ora bem, toda a gente falava de um agravamento do IVA, quando na realidade o que se passou foi um alargamento da base gradual, que ainda está a decorrer, e um desagravamento imediato de 17 para 16, que esse levou a que a base de cálculo, com a informação que se tinha, fosse de facto sobreestimada. Repare, é importante compreender que a informação, quando estão em causa tantas decisões de tanta gente, demora tempo. E no momento em que se tem que fazer o orçamento, essa informação ainda não existe. Por exemplo, estamos a falar do IVA, mas um outro caso em que houve falha foi o IRC. Sabe que os cálculos para o IRC de 93 foram baseados na atividade económica de 90, porque as declarações de 91, baseadas na atividade de 91, ainda não estavam disponíveis. Agora, já estão a ser disponíveis mais depressa. Nós estamos a fazer um grande progresso na informação fiscal. Mas não há dúvida que
A falha de 200 milhões no IVA e de 100 milhões no IRC e de 50 milhões no IRS é em parte explicada pelo abrandamento, com certeza, em parte por problemas de mudanças estruturais que não foram únicas em Portugal, que se verificaram em vários outros países e que, aliás, estão a ser discutidas e vão ser de novo discutidas no Ecofin da próxima semana, porque são problemas que afetam todos os países comunitários. Vamos ainda aos nossos impostos para 1994. Ainda esta ideia de se não se estará a dar por um lado e a tirar por outro, eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, o Sr. Ministro, na conferência de imprensa onde anunciou o orçamento, admitiu já o aumento de alguns impostos indiretos para o próximo ano, o imposto automóvel, enfim, outros. Tabaco, bebidas alcoólicas, etc. Que são aumentos normais, mas enfim, suponho que serão acima da taxa de inflação. Mas eu gostava de lhe perguntar também, para além disso, especificar quais vão ser os principais aumentos do lado dos impostos indiretos, como é que explica que haja uma subida clara em percentagem do PIB dos impostos indiretos este ano, que passam de 3,5%, segundo a estimativa para o orçamento de 93, para 14,2% do produto interno em 94? Ora bem, primeiro temos que ir por partes, porque há aqui um ponto muito importante. Os aumentos dos impostos indiretos que se verificaram pontualmente e que têm as razões que bem compreendem, trata-se de produtos que beneficiam algumas pessoas por oposição ao IRS, que é um desagravamento que beneficia toda a gente, mas quando eu falei do aumento de 1% em termos do rendimento real líquido das famílias, no caso concreto de uma família que ganhasse o salário médio, eu incluo os efeitos nos preços de todos esses aumentos. Portanto, quando se diz dar com uma mão, tirar por outra, é falso, como já tive a ocasião de dizer, porque os efeitos nos preços estão incluídos. Quando nós dizemos o aumento do rendimento real líquido, é o aumento do rendimento real líquido de todos os impostos. IRS, IRC, IVA e inflação, que é um imposto escondido. Portanto, não há dúvida que é um desagravamento que se verifica em 94 e é um desagravamento voluntário, é um desagravamento que é a política que se pretende. Há aumentos nos impostos indiretos. Repare, é muito importante compreender que os impostos indiretos são impostos que têm uma base também bastante larga. E o facto de haver um maior peso dos impostos indiretos em Portugal não deve também surpreender. A diferença com a economia e a média comunitária está-se a atenuar. Isso também vem no documento orçamental e se vir a comparação com o que se passou no ano anterior, o que acontece é que nos estamos a aproximar da média comunitária em termos da percentagem de impostos diretos e de impostos indiretos. Havia ali um ponto sobre a poupança financeira, que em todo caso foi perguntado há pouco e que eu não tive a oportunidade de responder, queria voltar a ele. Aquilo que chamou a redução de benefícios na área financeira não vai ter um efeito negativo na poupança, contrariamente ao que se pode pensar. Porquê? Precisamente por causa da convertibilidade. Repare, nós neste momento estamos ligados ao mercado mundial da poupança. Estamos ligados ao mercado mundial da poupança. Sr. Ministro. Funciona, sim, senhor, e há de funcionar mais no futuro. Portanto, ao dizer que estamos a reduzir certos benefícios, estamos a adaptá-los ao novo enquadramento financeiro que se verifica na Europa comunitária. Sr. Ministro, já agora que eu não posso deixar de dizer, a garantia bancária que é pedido aos bancos portugueses é a charneira, é o ponto de estrangulamento para o acesso de muitas pequenas e médias empresas ao crédito externo. Sabe isso melhor que eu? No fundo, essa possibilidade que se abriu, na prática, não está a ser utilizada. Penso que está bastante enganado, embora tenha razão tem algum em dizer... Tem algum dado para me dar aqui? Tenho, evidentemente, muitos dados para dar nessa matéria. Está a haver um progresso espetacularmente rápido da aprendizagem da convertibilidade. Mas ela tem um ano. O ponto é que, até agora, a diminuição das taxas foi muito mais visível a nível das operações do Tesouro. Sabe qual é a taxa das obrigações do Tesouro na sexta-feira passada, no dia em que foi anunciado o orçamento? Nós demos-la. 8,78%. Desculpe, nós demos-la extraordinário. na Bolsa e a Vida. Não sei, pelos vistos não vê a Bolsa e a Vida, mas nós demos-la pela primeira vez, se tinha furado o patamar dos 9%. Não, desculpe, isso foi no dia anterior. Tinha-se furado o patamar dos 9% na quinta-feira e foi-se ainda mais abaixo. Exatamente. Foi-se ainda mais abaixo. Nos 10 anos. Nos 10 anos. 8,78% na sexta, no dia em que foi anunciado o orçamento. Portanto, o que é importante aqui é que as pequenas e médias empresas não têm ainda todos os benefícios. É verdade. Estamos a trabalhar nisso. Está a acontecer gradualmente, mas nunca poderia acontecer sem se ter tomado esta medida da convertibilidade. Este é que é o ponto essencial. E por isso eu disse que os esquemas de poupança financeira, tal como tudo o resto, têm que ser visto numa perspectiva de economia integrada, numa perspectiva de economia aberta. Desemprego. Tema do desemprego.
ele vai, pelos números do orçamento, aumentar, nos nossos cálculos, provavelmente mais 50 mil desempregados no próximo ano, o que nos atira, segundo os cálculos do INE, que são aqueles que o Sr. Ministro gosta, para uma taxa de 7,5%. Em relação aos inscritos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, provavelmente atirará para 9% de inscritos da população ativa. Quando é que vai ser possível estancar esta hemorragia de perda de empregos? Em 95? Esses números são naturalmente números com previsões sem qualquer base de fiabilidade. O INE à semelhança de todos os seus congéneres europeus, sabe que há uma definição comunitária de desemprego relativamente à qual, qualquer que seja a gravidade, que é sempre qualquer coisa que nós temos que atender, a situação do desempregado é sempre uma tragédia individual, mas o que é certo é que, nesse aspecto, Portugal não é europeu. Tem uma taxa significativamente inferior. Quase o que é que metade. nós queremos? Sim. O que é que nós queremos? Queremos evitar que se deixe de criar emprego. Daí a aposta na competitividade, daí a aposta na concertação social. Nós estamos em crer que, havendo concertação social, as empresas serão capazes não só de não destruir postos de trabalho, mas até de criar postos de trabalho no futuro. Isso é a grande aposta que nós Mas como saldo líquido para o ano, não é assim, Sr. Ministro. No próximo ano, pelos números que eu aqui li, não é? Do crescimento entre 1 e 2, as contas não dão para outra coisa. Mais 50 mil desempregados. A minha pergunta é, só em 95 é que se vai, em termos líquidos, reduzir o desemprego? As contas que está a fazer partem do princípio que um crescimento na base inferior do intervalo, de 1 a 2, que era de que estávamos a falar, não criará tanto emprego. É verdade, por isso mesmo eu lhe disse. Não chega. E é importantíssimo compreender que nós somos capazes de passar do 1 para o 2 através da moderação salarial e financeira, através de um acordo de concertação social que modera os salários e através da continuação da baixa das taxas de juros, que também seria muito facilitada por um acordo de concertação social. Portanto, nós temos a esperança de que, em Portugal, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, o panorama do desemprego continua a ser um panorama melhor que a média comunitária. Não escondemos, no entanto, que são necessárias ações concretas relativamente aos trabalhadores desempregados e, por isso mesmo, aliás, se estão a tomar estas medidas e continuarão a ser tomadas, e isso explica, em parte, o agravamento do déficit da segurança social, que é motivado pelo aumento dos subsídios de desemprego, que é, evidentemente, um seguro, uma partilha do risco que o Estado faz com o desempregado e que faz parte da nossa filosofia. Olha, já agora uma outra pergunta que é menos técnica, é mais, digamos, impressionista. Como é que explica que haja esta discrepância entre os números de um instituto e de outro? Ou seja, como é que explica que o Instituto do Emprego diga que em setembro passado se inscreveram 25 mil pessoas nos centros de emprego? Porquê é que 25 mil pessoas de repente desatam a ir para os centros de desemprego se o Governo acha que isso não é uma forma correta de medir o desemprego? Olha, isso levar-nos-ia muito longe, mas é uma das grandes dificuldades que existem no Eurostat, no Instituto Nacional de Estatística, Nacional Comunitário de Estatística, é a definição da metodologia, de uma metodologia uniforme para medir o desemprego. É um fenómeno que, ao contrário da taxa de juro, que também tem complicações, da taxa de salário, da quantidade de moeda, do próprio déficit, é extremamente difícil, porque, como calcula, tem a ver com pessoas. Já desde há 20 anos, 30 anos que a OCDE está a tentar encontrar metodologias uniformes. Ora, a metodologia é essa, não é perfeita, mas é essa. É uma metodologia que envolve considerar desempregada uma pessoa depois de uma certa estabilidade nessa situação. E isso, evidentemente, é diferente da situação de uma pessoa se apresentar num centro de emprego e depois poder, eventualmente, no dia seguinte, já não estar nessa situação. Portanto, Mas há também aqui pode ajustamentos mas pode dar um indicador de que para a frente o problema vai ser pior, não é? Há aqui ajustamentos estatísticos que têm realmente que ser feitos. A indicação para o futuro é uma indicação que se pode usar, aí podem-se usar em tantas outras coisas. O que eu quero dizer é que há uma metodologia uniforme. E essa metodologia é a que dá a mensagem que o desemprego em Portugal, sendo um fenómeno grave, é um fenómeno muito menos grave do que o é na restante Europa comunitária. Sr. Ministro, ainda nesta área, mas agora no que lhe toca diretamente, a função pública. O ano passado, ou melhor, o orçamento que está em curso, chama-se um orçamento de investimento e reestruturação. Foi assim designado pelo Sr. Ministro, e reestruturação, sobretudo da administração pública, significando com isso mobilidade entre quadros e, eventualmente, excedentes, portanto, pessoal disponível. Até agora não há nenhum balanço do que foi feito nesta área. O Sr. Ministro tem números concretos que nos possa dizer o que é que se passou com a reestruturação na administração pública?
Bem, vejo que não leu o relatório, porque o balanço está lá num capítulo sobre a reestruturação Com o da número de administração pessoas, pública. com o número de pessoas, Tem os números, as pessoas que passaram da segurança social para a educação e a saúde, estão lá os números, veja aí. Não, veja aí e encontrará o nosso balanço. Basicamente, não há, neste momento, excedentes. Logo que eles são constituídos, vão imediatamente para outro sítio. O que é que foi possível fazer em 1992? O que foi possível fazer em 1992 foi não contratar novas pessoas. Certo. Isso já foi um enorme benefício. Por isso nós dizemos que a reestruturação se iniciou em 93, vai continuar. Houve 110 diplomas, outro número que vem no relatório, 110 diplomas orgânicos que foram aprovados. É, repare, uma reforma ambiciosíssima. Mas depois da reforma fiscal de quantos é que 89, mudaram? Diga-me lá. é a reforma mais ambiciosa que há. Foram colocados uns milhares de um ministério para o outro, mas não há excedentes significativos, porque são imediatamente colocados. O que foi possível foi evitar este paradoxo dos anos atrás, em que se dizia que realmente havia um congelamento e, no entanto, se entravam milhares de pessoas para a função pública. Neste momento foi possível estabilizar esse valor. Foi uma grande reforma que tem que continuar, obviamente. Mas, Sr. Ministro, por exemplo, há situações, e essas situações, por exemplo, são particularmente evidentes nos gabinetes de estudo e planeamento, que têm técnicos qualificados que participaram em vários estudos há muitos anos e, neste momento, praticamente os ministérios não recorrem a esses gabinetes de estudos e planeamentos, preferindo muitas vezes utilizar serviços privados para fazer os mesmos estudos. Esta situação não o incomoda? Eu penso que a reestruturação tem sido uma grande batalha e penso que tem corrido muito bem. É evidente que, se passarmos agora aqui em revista todos os casos, haverá uns mais fáceis do que outros. Eu não escondo as dificuldades. É uma reforma que mexe com muitos interesses instalados. É uma reforma que foi prometida por todos os governos, sem exceção, há mais de 30 anos. E é uma reforma, talvez não há mais de 30 anos, há mais de 25, com certeza. É uma reforma que, à semelhança da reforma fiscal, mexe com coisas fundamentais do Estado. Tem que se dar tempo, mas está a correr bem. Era isso a mensagem que eu queria efetivamente passar. Só uma última questão ainda na área da função pública. É a função pública, de algum modo, que está a pagar a moderação salarial que o Sr. Ministro preconiza? Eu não diria pagar, eu penso que isso é uma maneira realmente injusta de pôr a questão, mas no programa de governo e no programa de convergência diz-se que o Estado tem que dar o exemplo. O Estado não pode pedir a moderação salarial às empresas privadas e depois, como patrão, dar aumentos superiores. O Estado não pode pedir a diminuição das taxas de juro e depois, como, como agente no mercado de capitais, tolerar juros muito elevados. Portanto, o Estado tem que dar o exemplo. É aquilo que, em teoria dos jogos, se chama a liderança do setor público na moderação salarial e financeira. Bem, dar o exemplo de 0% é ser o pior dos patrões de Portugal. O que foi dito foi que, sem concertação, seria muito pior a situação do que com concertação. Eu mantenho isso. Muito bem. Só uma questão, um grupo de concidadãos que me parece que estão numa situação que merece um pouco a nossa reflexão. Os idosos, os pensionistas, os reformados. Pelos dados que apresenta, isto é um dado pelos vistos que interessa a mais de 1 milhão de portugueses, é de esperar que em dezembro as pensões sejam atualizadas em 5,5%. 5,5% em relação à inflação esperada, em média por mês, são mais de 200 escudos no bolso de cada pensionista de ganho real de rendimento. Isto é um drama porque eu sei que ao mesmo tempo isto são provavelmente mais de 30 milhões de contos das despesas do Estado. Isto é ou não é o sinal evidente que o nosso sistema de segurança social está completa e irremediavelmente bloqueado? Nos últimos 2 anos, como eu disse e como referi na sexta-feira, o aumento do rendimento real das pessoas aumentou e para o salário médio foi de 4,65%, para os pensionistas foi de 5,12%. Foi um aumento espetacular. Nós não podemos esquecer que um aumento mais elevado seria inflacionista. Nós aumentamos muito significativamente os pensionistas, mais do que a média da população. Vê a diferença, 4,65 versus 5,12. Isto foi o que aconteceu nos 2 anos passados, numa altura em que os salários reais na Europa comunitária diminuíram ou ficaram estagnados. É essa a comparação que se deve fazer. Não se pode estar constantemente a olhar para o nível de diferença, porque a convergência é um processo gradual. E haver um grande aumento, como aconteceu, por exemplo, em 1975, baseado em inflação fixa e aumentos nominais, é eliminado depois. Nós queremos aumentos sustentados.
E esses aumentos sustentados estão a beneficiar os Ó, pensionistas. Sr. Ministro, tem toda a razão quando me fala do bolo todo. Mas nós estamos a falar, e o senhor está a falar, provavelmente para centenas de milhares, para não dizer milhões de portugueses. E o problema é este: com o sistema que temos, provavelmente o senhor tem razão, não pode dar mais do que um aumento de 1.400 escudos por mês para o próximo ano para cada pensionista. Mas isso, em termos reais, é dar-lhes, meter-lhes no bolso, em termos reais, 200 escudos. São 200 escudos. Ora, do ponto de vista de um idoso, isto é uma situação dramática, tem que reconhecê-lo. O que eu lhe estava a dizer é que nos 2 anos passados a situação dos pensionistas Foi melhor que houve isto. um aumento maior do que para o salário médio. verdade. Isto é muito importante que se saiba e é muito importante que se tenha em conta o que se passou nos 2 anos passados, 92 e 93, o ano 93 ainda não terminou, porque é realmente uma exceção relativamente ao que se passa lá fora, dada a situação de recessão em que vive a Europa comunitária. Os salários reais na Europa comunitária baixaram ou estagnaram. Em Portugal aumentaram substancialmente. As pensões aumentaram ainda mais. É isso que eu lhe quero dizer. muito bem. Isto é que é importante compreender e não estar agora a pensar que, no fundo, nos montantes e, por outro lado, também não estar a pensar numa visão que eu diria muito pessimista da situação da Segurança Social, porque nós estamos a tomar medidas de fundo precisamente para que a viabilidade a prazo da Segurança Social esteja assegurada. E essas medidas foram tomadas e vão ser concretizadas nos próximos anos. Exatamente. Era isso que eu lhe queria perguntar. Como é que o déficit da Segurança Social este ano, que passa os 120 milhões de contos, segundo indica, vai ser resolvido? Falou-se muito e com insistência na venda de 40 milhões de contos dessas dívidas ao BNU. Qual é neste momento o ponto da situação? Bem, há um grupo entre o Ministério das Finanças e o Ministério do Emprego e Segurança Social que está a tratar da reforma a longo prazo da Segurança Social e depois das medidas pontuais que têm que ser tomadas. Portanto, há um conjunto de aspectos técnicos que não vêm aqui ao caso. Agora, nós não fazemos operações financeiras sem haver medidas de fundo. Essas medidas foram tomadas em julho, demoram um tempo a realizar-se, mas nós vamos ter a certeza que o nosso sistema da Segurança Social nunca estará em perigo, ao contrário do que aconteceu, como sabe, em vários países da Europa comunitária. Não, Mas até ao fim do pois ano, é. como é que resolve este... Há um empréstimo que vem previsto no orçamento 118 suplementar, milhões. que vem previsto no orçamento suplementar e que, portanto, permitirá, evidentemente, Não, mas daqui- que o orçamento da Segurança Social esteja equilibrado. E para o futuro, o sistema de venda de dívidas à banca será Vai, seguido? vai impô-lo politicamente à banca Não se impõe pública? politicamente absolutamente nada. Então, se a banca achar que é um mau negócio comprar as dívidas a 60, 70, não compra. E, portanto, por aí não resolve o problema da dívida enorme. Resolve. Como é que resolve, então? Resolve porque há mecanismos de engenharia financeira que estão neste momento a ser analisados por esse grupo e que permitem encontrar um equilíbrio entre aquilo que o sistema financeiro pode, digamos assim, aceitar e aquilo que é útil para a Segurança Social em termos de futuro. E, Vendo portanto, quantos esses esquemas são esquemas que estão a ser analisados, mas que eu insisto, nunca vão ser esquemas adotados sem haver as medidas estruturais. A ênfase de todo este processo de recuperação, de reestruturação, são as medidas estruturais, não são as medidas conjunturais. Vamos então às medidas estruturais, ou pelo menos a uma trave mestra do seu discurso, que é a moderação salarial e financeira. Neste momento, nota-se uma particular insistência na concertação social e, sobretudo, nos aumentos salariais para 94. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro era o seguinte: a avaliar pela a última síntese do Banco de Portugal, os aumentos salariais até agosto estão na casa dos 7,1%. Quer dizer que mesmo sem concertação social, que para 93 também não existiu, está perfeitamente dentro daquilo que o Sr. Ministro queria em termos de moderação salarial. Portanto, parece que os problemas, se existem, não são do lado salarial, mas são mais do lado financeiro. É assim? São os dois, sabe? São os dois, porque um é a condição do outro. Quer dizer, a moderação salarial tem que ser sustentada. Às vezes as pessoas não se põem no lugar de um trabalhador, de um sindicalista, que estava habituado a aumentos nominais elevadíssimos ainda há 2 anos. E, portanto, isto é um processo que tem que ser um processo gradual e sustentado. O que tem que se ter é a certeza de que o aumento do rendimento real das pessoas, que eu acabei de referir aqui, 4,65% nos 2 anos passados, quantos trabalhadores saberão que isto é efetivamente assim? Muito poucos. Porquê? Porque estão habituados aos aumentos nominais. E daí a importância do desagravamento fiscal que se promete para 94. Mas sem haver esta moderação salarial continuada ou sustentada, dificilmente haverá uma diminuição também sustentada dos juros. Por isso é que eu digo, estão as duas muito ligadas uma com a outra e dependem da concertação social, do consenso
social. Mas isso está-se a fazer automaticamente, Exatamente. à medida que aumenta o desemprego e as dificuldades nessa área, está a haver naturalmente uma tendência para uma moderação salarial. Há uma enorme moderação, Sr. Ministro. Este ano passamos de aumentos de quase 14% no ano passado, 92, para 7%, para metade. Ou seja, os trabalhadores, os sindicalistas, mais estão fartos de saber que têm que defender os seus postos de trabalho. Não é por aí que vai conseguir muito mais, se diminuir mais 1 ou 2 pontos. É preciso muito mais, porque 7 pontos é Este ano. mais do dobro da média comunitária. E ainda é a é taxa de preciso inflação? ir muito mais É a longe. taxa de inflação de Isso 6,5% este só se ano. consegue com o consenso. Não se consegue por via puramente macroeconómica. A concertação social é qualquer coisa que envolve 3 partes. As confederações patronais, sindicais e o governo, que tenta, de algum modo, fazer a ponte entre esses interesses conflituantes. Não é só macroeconómico. Não é só macroeconómico. É uma política estrutural, é mais que uma política estrutural. É uma aposta na coesão nacional. Vejam bem, a coesão nacional, para uma economia integrada, é decisiva, senão esvai-se a própria noção de nação, a própria noção de Estado. A concertação social é uma afirmação na coesão nacional. Não bastam os instrumentos macroeconómicos. Isto é muito importante. Eu queria que ficasse claro que os remédios macroeconómicos não são suficientes em Portugal. Temos que ter microeconomia, temos que ter concertação social. Deixe-me dar-lhe outra perspectiva. Os patrões e os trabalhadores estão a fazer, dentro do que podem, essa coesão nacional, empresa a empresa, setor a setor. Porque sabem e sentem melhor do que ninguém as dificuldades que estamos a passar. Agora, onde não há coesão é em relação às taxas de juros reais, em relação às empresas. Entre o saber fazer melhor, o aumento de produtividade nos 3 últimos anos é catastrófico no nosso país. Em relação a isso, o Sr. Ministro não diz nada ou diz pouco. Dá uns incentivos para o investimento, mas o problema que lhe ponho é este. O senhor, desde março, que vem clamando que as taxas de juros reais são demasiado altas, que as pequenas e médias empresas estão a sofrer com taxas de juros que, enfim, nós julgo que estão nos 11%, 13% em termos reais. Não se vê, ao fim de 6 meses, nenhum resultado nesta matéria. Porquê é que não põe isso em cima da mesa da concertação social? Não é desde março, é desde a discussão do programa de governo que falei Então ainda melhor, nas está a ver? taxas de juro e, evidentemente, os progressos têm sido espetaculares. Neste momento, como já disse há pouco, a taxa indicadora do futuro da credibilidade da política económica portuguesa já está ao nível da Espanha e há aí um pequeno diagrama, um diamante, que mostra que os progressos desde 1990 têm ocorrido cada ano. Mas isso é verdade, mas isso não repassa Muito para as empresas, substancial. Sr. Deixe-me Ministro. agora terminar, porque este ponto é, de facto, da maior importância. O que acontece é que este processo tem dois patamares. Um primeiro patamar é o exemplo que dá o Estado. Aí, o que era preciso inicialmente era, evidentemente, eliminar a inconvertibilidade, os controlos de capitais que punham as taxas de juro para todos artificialmente elevadas. Isso foi feito em 1992. E, a partir daí, a tendência para a baixa das taxas de juro para o Tesouro foi, de facto, muito significativa. O resto depende do funcionamento do sistema financeiro e está a ocorrer devagar, em Portugal como em todos os outros países europeus. Não pode dizer que neste momento as taxas reais estão mais elevadas. Tiveram no início do ano, mas porquê? Quem é que pode analisar a situação europeia sem olhar para a turbulência cambial que se está a verificar entre a Europa, o sistema monetário europeu e as outras principais divisas, dólar e iene? Quem é que pode ignorar isso? É isso que cria uma insegurança extrema nos agentes económicos europeus. Portanto, todos os países europeus estão a tentar baixar as taxas de juros. Eu chamo-lhe a atenção que na última cimeira de Copenhague, pela primeira vez desde a fundação da Comunidade Europeia, os chefes de Estado e Governo disseram que as taxas de juros têm que baixar. Ora, isso Portugal já o tinha dito alguns meses atrás. Bom, dizer não curta. Uma das indicações que o orçamento para 94 nos dá é que o Tesouro pensa que as taxas que ele paga deixam cerca de 1,5 ponto em 94 em relação ao que está a pagar este ano. O que eu lhe perguntava é, acha que as empresas poderão esperar uma descida de 1,5 ponto também nas taxas que pagam no próximo ano, ou mesmo mais? Eu diria que, em princípio, não havendo alteração do risco de cada uma das operações, porque, obviamente, aqui não se pode fazer uma transposição, é outro caso em que não se pode ser macroeconómico, tem que se ver o caso do projeto de cada empresa. Mas, em princípio, até poderiam diminuir mais, porque, visto que a descida quanto às pequenas e médias empresas é mais lenta do que tem sido relativamente ao Tesouro, pois é natural agora que possa recuperar, aí também a palavra é recuperação, um pouco desse atraso. Mas tudo isto depende
da concorrência no sistema bancário, da transparência no sistema bancário. Eu insisto muito neste ponto da transparência no sistema bancário, estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar na concorrência e, por isso mesmo, no orçamento suplementar se dá agora um pouco mais de margem aos bancos no que se refere à constituição dos fundos de pensões, precisamente porque nós queremos que o sistema bancário se consiga adaptar à concorrência e baixar as taxas para as pequenas e médias empresas sem pôr em causa a análise de risco. Isto é muito importante. Mas não se pode pôr em causa a análise de risco. Mas acha que os bancos praticam um cartel realmente para não deixar de descer as taxas? Ou no fundo, e tem o Banco de Portugal por trás deles, os bancos não podem aceitar também uma maior descida, e em particular o Banco de Portugal, porque senão o escudo vai sofrer? Porque há uma ligação entre taxa de câmbio e taxa de juro, quer dizer... A ligação que existe é uma ligação quanto à taxa de muito curto prazo e é uma ligação óbvia que é respeitada e aceita em todos os países comunitários, entre os quais o nosso. Era um pouco viciada pela inconvertibilidade cambial, mas isso já desapareceu. Portanto, há uma ligação a nível das taxas de curto prazo que toda a gente aceita, toda a gente compreende, porque é a regra do jogo do sistema monetário europeu. Mas pensar que todas as taxas de juros são como um mecano rigidamente ligado a essa taxa é um absurdo. É não compreender o que é o mercado financeiro integrado. E, portanto, há uma margem para uma melhoria das taxas, umas relativamente às outras, num enquadramento de concorrência, num enquadramento de transparência. Isso demora tempo. É evidente que demora tempo, mas pode acontecer e é qualquer coisa de que vai depender a força da recuperação em 94. Portanto, acha que não há cartel na banca para fazer com que as taxas às empresas e aos particulares que, por exemplo, precisam de uma hipoteca para a casa, desçam mais devagar como estão a descer? A concorrência na banca tem que aumentar para ser, digamos assim, competitiva no mercado comunitário. E é evidente, portanto, que neste momento a concorrência é maior do que era há 2 anos ou há 3. Isso é óbvio. O Sr. Ministro aceitava ser empresário sabendo que tinha que pagar, em termos de juros reais, 11% a 13% à banca? Não é juros reais, já lhe disse isso, repito, a situação varia de muito de empresa para empresa, a diminuição é indiscutível e, neste momento, nós não podemos pensar que haja qualquer outra política que desse uma baixa das taxas de juros mais rápida. Isso aí é que eu desafio qualquer economista a dizer que há uma alternativa para baixar as taxas de juros. Dou-lhe um exemplo. Suponha que a política de estabilidade cambial, de rigor orçamental a médio prazo e de convergência era abandonada. Imediatamente as taxas aumentariam. Portanto, nós estamos a ir tão sustentadamente e tão depressa quanto possível. Agora, há muito a fazer. O diamante que eu aí já referi 2 vezes mostra que a aproximação das taxas de juros a longo prazo com a média comunitária se fez muito substancialmente. As das taxas para as pequenas e médias empresas está a ocorrer. Há que fazer mais. Tem toda a razão. Há protocolos que estão a ser feitos com muitos bancos para justamente ajudar às pequenas e médias empresas. Mas também é preciso ver uma coisa. A análise de risco não estava muito desenvolvida, a transparência não era muito grande. Havia vários empresários que nem sequer sabiam a taxa de juros que estavam a pagar. Porquê? Porque a expansão dos negócios era tal que eles não se importavam. Claro. Agora estão a olhar mais. É normal, é natural, demora tempo. Sim, senhora. Senhor Ministro, vamos outra vez ao orçamento para 94 e ao déficit. Olhando para o que se está a passar em 93, as estimativas para 93 e a proposta para 94, quase que se pode estabelecer uma relação muito clara entre o que se consegue a menos reduzir no déficit em 94 é também o que se consegue a menos no serviço da dívida, nos juros pagos pelo Estado. Na casa dos 100 milhões de contos, mais coisa, menos coisa, parece ser exato. Quer dizer que no próximo orçamento os avanços vão ser especificamente aí, os ganhos do Estado vão ser especificamente no serviço da dívida? O programa de convergência e a estratégia a médio prazo de convergência é uma estratégia que visa reforçar a coesão nacional, reforçar a coesão europeia e, portanto, o rigor no cumprimento da despesa é absolutamente decisivo. É absolutamente decisivo. Haja tempo bom ou haja tempo mau, nós temos que dizer que as despesas sem juros do Estado têm que ser cumpridas. As despesas sem juros do setor público administrativo também têm que ser cumpridas, mas aí é indicativo. O programa de convergência era muito claro quanto a essa matéria. Portanto, esse indicador de rigor é decisivo. Ora bem, o que é que aconteceu? Foram cumpridas 2,7 mil milhões de contos em 1992, 2,9 mil milhões de contos em 1993 está a ser cumprido. Um bocadinho mais. 2,9 mil milhões de contos em 1993 está a ser cumprido. 3,1 mil milhões de contos em 1994. Espero também que seja cumprido. O que é que acontece? É que, como disse, tem toda a razão, o aumento de 2,9 para 3,1 foi possível de compatibilizar com uma despesa total praticamente constante e, portanto, um não aumento do peso do Estado na economia, até uma diminuição,
por causa da diminuição dos juros, é evidente. Portanto, isto mostra o benefício da moderação financeira, mesmo que não atinja tanto as pequenas e médias empresas como nós gostaríamos, Claro. porque já as atinge em termos de contribuições. O peso da despesa em juros, que era uma praga há 10 anos. Olhem para os debates orçamentais naquela Sim, altura. Só se falava no Lembro-me peso bem, dos juros, lembro-me bem. dos empréstimos externos, das ameaças, tudo isso passou. Sr. Ministro. Espero que passe para sempre, desde que se mantenha a estabilidade política e se mantenha a estratégia de desenvolvimento a médio prazo. Mas para nós, para o país, para Portugal, a União Económica e Monetária, na sua terceira fase, só mesmo lá para 1999, com este déficit a 6% no próximo ano, só provavelmente no fim do século, na melhor das hipóteses, é que atingiremos essa obrigação de descê-lo para 3% do PIB. Isso não é exato. O senhor sabe muito bem que quando há uma média de 95 a 99 que satisfaz um determinado critério, é o caso, o que vem no programa de convergência revisto, é que a média 95 a 99 satisfaz o déficit, satisfaz a dívida, isso quer dizer que ano a ano já satisfez muito antes. Portanto, E que está muito abaixo. Portanto, é 87. Não, 87 já passou. Não, Estamos Perdão, a pensar 97, exatamente. Pois. Mas como são cálculos ainda muito incertos, nós demos a média para não dar aqui uma ideia de especificidade de um ano. É um processo gradual e é um processo que pode ter reversões temporárias, como aconteceu em 93. Em 93, evidentemente, o déficit foi para cima e não para baixo. Em 94 já vai descer outra vez e vai entrar nessa senda que nos permitirá manter os nossos compromissos comunitários. Mas atenção, nós não estamos a fazer esses compromissos pela comunidade apenas ou sobretudo, mas porque é o interesse dos portugueses. É o interesse dos portugueses que a despesa fique controlada, que o déficit seja moderado, que a dívida pública baixe em percentagem do produto. Mas não desistimos, Portugal não desistiu então, se avançar para a União Económica e Monetária para a terceira fase em 97, Portugal não desistiu ainda de estar aí. A proposta de revisão do programa de convergência, que foi apresentada com o relatório do orçamento, justamente para dar lugar a um debate como este, e no Parlamento, e que é um debate muito importante, mostra perfeitamente que o nosso processo de convergência se mantém, porque um processo de convergência é da maior importância, é uma estratégia a médio prazo que foi iniciada em 86, mantém-se, e mantém-se em termos tais que a média 95-99 satisfaz os critérios. Portanto, esta reversão é mesmo temporária. Esta reversão não põe em causa os objetivos de fundo. Eu queria, já que estamos a falar da Europa, dar-lhes a ideia de que a nossa abertura para a economia europeia é, de facto, uma mudança extraordinária. Não muito para a indústria, que já desde o tempo da EFTA se vinha abrindo, mas para a agricultura e para o sistema financeiro tem sido uma aventura, de facto, extraordinária, uma aventura espetacular. E Ora este bem, ano uma aventura muito perigosa. nós estamos empenhados em que essa aventura se dê da melhor maneira. Nós queremos apoiar, através de programas estruturais, nós queremos acompanhar esses setores, sempre dentro de uma determinada ideia de que o mercado único é bom para os portugueses. É bom para os portugueses e implica, desde logo, aumentar os investimentos portugueses no exterior. É essencial que Portugal consiga aproveitar a recuperação, que as empresas portuguesas consigam aproveitar a recuperação no exterior, quer na Europa, quer fora dela, e em particular, obviamente, na vizinha Espanha. Porquê é que nós estamos apostados na internacionalização das empresas portuguesas? Porque diversifica o risco. Quer dizer, porque justamente aí nós estamos em condições de aproveitar a recuperação, coisa que nunca foi possível nas anteriores recessões. Nas anteriores recessões nunca aconteceu. Portugal esteve sempre, as empresas portuguesas estiveram sempre numa situação pior do que as suas congêneres europeias, no momento em que era preciso estar na posição melhor. Esperemos que desta vez não aconteça assim. Mas o Sr. Ministro está muito preocupado com essa parte, mas o que se nota internamente é que há uma quebra acentuada do investimento produtivo, de cerca de 10%, e há um processo de desindustrialização, claro, que se vê pela quebra do índice de produção industrial. O índice de produção industrial é um indicador bastante imperfeito para medir a desindustrialização. O que eu penso que está a acontecer é uma transformação estrutural profunda da indústria portuguesa, que tem que continuar, que aliás passa por moderação salarial e financeira e passa pela conquista de novos mercados, quer dos mercados espanhóis, quer dos mercados extra-europeus. E eu falei do mercado espanhol porque, evidentemente, há aqui uma proximidade que se tem que ter em conta. É um mercado único, é o efeito mais imediato, tanto mais que até 1979 não havia praticamente ligações entre Portugal e a Espanha. Nós chegamos aí a uma fase de maturidade, aliás, eu próprio posso dizê-lo, eu próprio irei a Madrid na próxima semana para, digamos assim, apoiar uma aposta de internacionalização de uma empresa portuguesa com o apoio do Estado Que é, e também, que é Vista Alegre, não é? já agora, também posso dizê-lo, para discutir com o meu homólogo espanhol algumas das questões do IVA, da maneira de evitar que este novo método de cobrança do IVA seja prejudicial para as receitas do Estado,
quer do Estado português, quer do Estado espanhol. Porque a grande dificuldade deste novo sistema é que obriga as administrações fiscais a falarem umas com as outras. As administrações fiscais eram das administrações dentro da administração pública que menos falavam umas com as outras. Isso tem que mudar. Cá está outra vez a ideia da abertura, a ideia da mobilidade, que é a grande novidade do mercado único europeu, à qual todos os portugueses, empresários, trabalhadores e famílias se têm que habituar. Sr. Ministro, a última questão, porque já ultrapassámos muito o nosso tempo. Contribuintes de Portugal, vamos cumprir este contrato. É o grito que o senhor dá há 2 anos e voltou a dá-lo. Pergunto-lhe, depois do fracasso das previsões e o fracasso na recaudação de impostos da administração pública neste ano de 93, porquê é que os contribuintes haveriam de seguir criteriosamente a sua parte deste contrato? Há 3 anos, por acaso foi há 3 anos, foi no orçamento de 92 que comecei por dedicá-lo aos contribuintes, o de 93 e agora o de 94. Mas como se recorda foi em fevereiro de 92, por isso é que eu digo, em termos de anos, foi há 2 anos. É uma mensagem essencial, sabe? Porque a coesão nacional depende de um sistema fiscal simples e que funcione, com uma base ampla e taxas baixas. Isso tem que se manter. No programa até ao fim do século, nós temos que manter as taxas baixas. E, portanto, eu penso que os contribuintes percebem isto. Que os contribuintes compreendem que sem uma colaboração mútua é mau para a coesão nacional. Mas houve fugas maciças. Eu faço este apelo com toda a sinceridade. Nunca nenhum Ministro das Finanças visitou tantas repartições, tantas direções, tantos serviços da administração fiscal. Vou continuar a acompanhar esse processo, porque é um processo essencial para a nossa convergência real, para que o rendimento das famílias portuguesas continue a aumentar e que se paguem os impostos. Eu lembro-me que é um dos fundamentos da democracia é os impostos serem consentidos, serem compreendidos e não serem escondidos. Ora, antes nós tínhamos impostos escondidos. A inflação era um imposto escondido, está a desaparecer e eu acredito muito no contrato de colaboração mútua com os contribuintes. Ainda bem que deixou isso para a última pergunta. Sr. Ministro, muito obrigado por esta entrevista que concedeu a Tostões e Milhões. Muito obrigado. Para a semana, julgo que também há uma boa razão para estarem connosco. Vamos ter 2 outras visões contrastadas destes documentos e das previsões para 1994. Alfredo Sousa e Vítor Constâncio vão estar aqui a debater connosco aquilo que há que esperar para o próximo ano, em termos para todos os portugueses. Por hoje é tudo. Boa noite, até para a semana e tenha uma semana muito produtiva.